Pessoal, vamos lá. Como havia prometido, continuação, né, da abordagem que estamos fazendo em cima do conteúdo de Adalto Lourenço. E agora a sua defesa do criacionismo científico, tá certo? O que é isso? Qual é a seriedade? Qual é a profundidade da sua abordagem? Qual é a seriedade com que trabalha com os temas? Vamos ver o livro Como Tudo Começou. Então, a abordagem do livro Como Tudo Começou, depois comentário de Matteo Henry, depois site Criacionismo, tá certo? Desmistificando a teoria da Terra plana. Então, começando aqui pelo livro Como Tudo Começou, Adalto Lourenço, estamos na página 122, página 122 do livro Como Tudo Começou. A biologia oferece o mais completo, o mais observável e o mais verificável conjunto de experimentos para explicar a vida, sua origem e manutenção. Contudo, a biologia e a evolução não são sinônimos. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo apresentam formulações e interpretações para a biologia. E aí eu já havia afirmado isso aqui. A questão não são as evidências, são interpretações. Tá? Então, muitas das vezes, grupos com determinados pressupostos têm a mesma evidência, tá certo? Mas trabalham de formas diferentes sobre esta evidência. E aí alguns têm mais respeito, né, pelos fatos, se atém aos fatos, tá certo? Declara os resultados, e outros sentem certos receios de declarar os resultados, porque isso pode contraditar certos pressupostos adotados, certa linha de pensamento, né, com enviesamento político, atendendo a determinada agenda. E aí quando vemos algumas pessoas que fecham os olhos para os fatos, mesmo que eles falem acerca, né, da criação, falem acerca do criacionismo científico, da intervenção da inteligência condutora de todo o processo. Tá, ok? Uma formulação recebe o nome de método científico, como já foi visto, quando uma evidência observável, empírica que pode ser testada, tá certo? Laboratorialmente, comprovada, pode ser refeita em outro momento e fornecer o mesmo resultado. Então é empírico. É empírica e mensurável, sujeita às leis do raciocínio, é investigado com a finalidade de aquisição de novo conhecimento ou mesmo de correção ou integração de um conhecimento prévio. As propostas da biologia criacionista obedecem rigorosamente este método, estando além disto embasadas nas leis da própria biologia, da genética e das demais áreas do conhecimento científico. O criacionismo propõe que a vida, na forma de tipos básicos, foi criada simultaneamente completa, complexa, com a diversidade básica e com uma capacidade de adaptação limitada. Como foi mostrado na sessão anterior, a vida exibe um alto grau de complexidade e engenhosidade. Essas características, sendo encontradas numa simples, entre aspas, célula, revelam sinais de inteligência e de um design inteligente. Muitos cientistas, como Richard Dawkins, Francis Crick, rejeitaram o argumento de design, planejamento intencional, considerando que a complexidade encontrada na natureza tem a aparência de um design intencional. Para eles e muitos outros cientistas, o design é um conceito fundamentalmente metafísico e a priori, sendo assim cientificamente falho. Tá? Metafísico acima da física, então é uma questão espiritual e não material. Tá? Então eles atribuem isso a um plano sobrenatural e eles são anti-sobrenaturalistas, sendo assim, de antemão, a priori, rejeitam tudo aquilo que escape a uma análise sobrenatural. Tá certo? E aí, claro, adotando esse tipo de pressuposto, aquilo que se revelar como algo que está além dos suas ferramentas de investigação, eles rejeitarão como inexistente. Não necessariamente são inexistentes, mas eles não o percebem, eles não o aceitam, né? Mesmo que dê todas as evidências, eles não aceitam. Mas esta análise do criacionismo não está correta. Pelo contrário, a inferência de planejamento é puramente a posteriori, baseada numa aplicação, baseada numa explicação inexoravelmente consciente da lógica e da analogia. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas não depende de pressuposições religiosas. Você entendeu como que a coisa flui, como é que ela é trabalhada? Ela tem implicações religiosas, mas elas não dependem de pressuposições religiosas.
Se dependesse de pressuposições religiosas, teríamos primeiro os pressupostos e tentaríamos justificá-los, né, por meio de investigações. Não é esse o caminho do criacionismo científico. Tá certo? Ela faz investigações utilizando os meios de ciência disponíveis. E as suas explicações, as suas investigações, as suas teorias, tá certo? Seus postulados terão implicações religiosas, afetarão o entendimento sobre os textos de religião, mas esses textos não são seus pressupostos. A questão é, eles estão trabalhando com método científico, estão produzindo resultados, e esses resultados têm contribuído, têm elucidado melhor o entendimento acerca dos textos religiosos presentes na Sagrada Escritura. Ok? É esse que é o caminho que eles têm sido feito. Criacionismo e origem da vida. Na década de 1970, Dan H. Kenyon, Gary Stayman, no livro A Predestinação Bioquímica, procuraram demonstrar de forma teórica a correspondente predominante do pensamento naturalista de que a vida foi predestinada bioquimicamente pelas propriedades de atração que existem entre as suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas. Esta proposta, que permaneceu por mais de 20 anos como uma das formas centrais do pensamento naturalista sobre como a vida teria surgido, veio a ser descartada após a compreensão do DNA. A resposta naturalista tornara-se obsoleta diante da complexidade do DNA, uma molécula cujas propriedades e existência não podem ser explicadas por meio de processos naturais, sendo ela mesma portadora de toda a informação que gera complexidade. Recomendo que se assista à palestra do Dr. Enéas Carneiro, Por que eu creio em Deus. Ele vai trabalhar exatamente nesta senda. Toda a complexidade de informação que está contida no DNA humano. Diante de toda essa grandiosidade, como não crer em Deus? De que Deus de fato escreveu toda essa história humana que está presente, então, toda essa orientação para o desenvolvimento do corpo do ser humano que está presente no seu DNA, ok? Ali está a inteligência divina. Dr. Kenyon tornou-se um dos principais pesquisadores e defensores da teoria do design inteligente, o que o fez mudar de opinião sobre a origem da vida, o design encontrado na própria vida. Quando tratamos da origem da vida, temos de considerar a origem da complexidade que ela apresenta. Dizer que uma simplicidade inicial recebeu por meio de processos aleatórios, essa que é a questão, viu? Processos aleatórios, randômicos, não orientados ao acaso. Processos aleatórios e longos períodos de tempo, pequenos incrementos de informação para dar origem à complexidade atual, não constituem um argumento científico. Não constituem um argumento científico. Isso acontece porque processos que produzem complexidade podem ser avaliados quantitativamente. Portanto, ao tratarmos do posicionamento criacionista, precisamos, uma vez mais, voltar às bases da ciência para respondermos adequadamente às perguntas relacionadas com a origem da vida. Seria possível que interações moleculares randômicas tivessem criado a vida? Seria possível que interações moleculares randômicas desprovidas de qualquer propósito ou direcionamento, Derrida, né, que não há propósito na vida, né? Sartre, né, Jean-Paul Sartre, não há nenhum propósito na vida. Então temos aí pessoas que beberam na fonte, né, do evolucionismo darwinista. Veja só. Desprovidas de qualquer propósito ou direcionamento, tiveram um dia produzido o material básico que, após um longo período de tempo e processo também desprovidos de qualquer propósito ou direcionamento, tivessem produzido a complexidade encontrada na vida? Como já vimos, existem muitos que acreditam que sim, e haja acreditar. Como disse, né, Norman Geisler, não tenho fé para ser ateu, haja fé. Então, inclusive numa palestra minha, palestra de apologética, eu já falei, todos têm fé. Agora, uns direcionam a sua fé para Deus, outros direcionam para um filósofo. Creem em Nietzsche, Nietzsche diz que Deus morreu. Uns creem em Darwin e diz que tudo veio do acaso, sem orientação nenhuma, do nada. Então é a fé dele. Por quê? Não gozam de provas empíricas, não gozam de comprovações, tá certo? Não tem como apresentar evidências. Então o que você tem é a alegação.
Você faz dessa pessoa o seu mestre, seu tutor, o detentor da verdade. E você adota o posicionamento dele, o ponto de vista dele, o pressuposto que ele coloca como uma matéria de fé. Você atribui fé à alegação dele. Você atribui fé a Karl Marx, por exemplo. Teoria do materialismo histórico. E você diz, de fato, é assim, porque Marx disse. Então, é assim que você está utilizando sua fé, entregando, né, colocando a sua fé nessas declarações, nessas pessoas, desses homens, nesse posicionamento, nesse postulado. É matéria de fé. Então, eles também necessitam de muita fé para acreditar nisso que é proposto, mas não comprovado, e que é desprovido até de argumentos lógicos. No entanto, uma resposta adequada pode ser considerada científica apenas se estiver dentro de certos parâmetros. Vamos lá? Isso. Apenas se estiver dentro de certos parâmetros aceitos pelas leis e regras da ciência, e não pelos padrões da própria resposta. Portanto, se o naturalista não for... portanto, se o naturalista não estou conseguindo entender. Portanto, se o naturalista... perdão, por isso que eu não entendi. Portanto, se o naturalismo não for a resposta para a origem da vida, obviamente deve existir uma explicação criacionista. Portanto, se o naturalismo não for a resposta para a origem da vida, obviamente deve existir uma explicação criacionista que formule esta base racional e científica para a complexidade da vida. Eis aí o criacionismo científico. Vai se preocupar, né, na pesquisa, na elaboração desta resposta dentro de um método científico, dentro de uma linguagem adequada, com informações que são capturadas, são colhidas, analisadas empiricamente. Tá, ok? Temos aí esta forma como trabalha o criacionismo científico. Já vimos nas sessões anteriores que a resposta naturalista não oferece uma proposta científica adequada. Não é a nossa intenção dizer que ela não possa ser considerada uma proposta lógica, mas sim que a sua lógica não está correta. Já foi visto no capítulo 1 que nem todo raciocínio lógico está correto. A proposta criacionista da origem da vida baseia-se primariamente na ciência das probabilidades. Para que algo aconteça, deve haver uma probabilidade razoável aceita dentro de certos parâmetros. Voltemos à questão das probabilidades. Qual seria um limite máximo razoável do número de moléculas que poderiam ter se formado em qualquer lugar do universo durante a sua existência, assumindo a idade naturalista de 13,7 bilhões de anos? Isso seria equivalente ao cálculo da probabilidade de ganharmos na loteria. O número total de combinações da loteria supostamente corresponde ao número de proteínas que possivelmente se formaria a partir dos pequenos blocos padronizados de construção. O bilhete vencedor seria correspondente ao pequeno agrupamento de tais proteínas que possuem as características especiais corretas, tá certo? Das quais um organismo vivo, como uma simples bactéria, poderia ser formado. Comecemos com o número de átomos existentes no universo, pois vida é feita de matéria conhecida, átomos. O número aceito de átomos no universo é da ordem de 10 para 80. O número 1 seguido de 80 zeros. O número 1 seguido de 80 zeros. Coloco uma nota aqui, mas tudo bem, é a citação de uma outra obra. Precisamos agora definir outros dois fatores: o tempo desde o início até hoje e o número de interações atômicas por segundo por átomo. O tempo de 3,7 bilhões de anos seria equivalente a 4,32 por 10 elevado a 17 segundos. Vamos arredondar para 10 elevado a 18, o que seria equivalente a cerca de 30 bilhões de anos. Mais que o dobro da idade atualmente aceita. Ele está dando uma margem maior, você entendeu, né? Ele falou, olha, eles falam 3,7. Tá, vamos dar um pouco mais. Vamos dizer que seriam 30 bilhões, então. Para facilitar aí, né, para a teoria evolucionista. Evolucionista naturalista. Para o número de interações atômicas por segundo por átomo, vamos assumir 10 elevado a 12, o que é um valor extremamente generoso e que inclui também a parte cinética das reações químicas. Vamos assumir também que cada interação atômica sempre produz uma molécula.
Portanto, 10 elevado a 80 vezes 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a 12 nos daria o número de 10 elevado a 110 moléculas únicas que teriam se formado desde o início do universo até hoje, usando a idade de 30 bilhões de anos. Imaginemos que para a mais simples forma de vida primitiva aparecer fossem necessárias 1000 proteínas, das quais 999 já teriam se formado. Portanto, precisaríamos achar apenas a milésima proteína com a sequência correta de aminoácidos. Vamos limitar a 20 o número de aminoácidos necessários, pois é esta a quantidade encontrada nos seres vivos. Esses 20 aparecem nas formas direita e esquerda, dextrógenos e levógenos, sendo que apenas os de simetria esquerda aparecem na constituição da vida. Vamos ignorar este fato também e assumir apenas 20 aminoácidos. Então, está dando mais margem, né? Ignoremos ainda o fato de que a reação química envolvida na formação de longas cadeias de peptídeos é extremamente improvável dentro de qualquer ambiente químico não vivo, inorgânico. Portanto, o nosso alvo é apenas obter uma sequência de aminoácidos que venham a produzir uma estrutura proteica tridimensional com o menor valor possível de funcionalidade. Vários trabalhos de origem teórica, mas baseados em fatos experimentais, indicam que cerca de 50% do agrupamento de aminoácidos deve estar especificado de forma correta, tendo uma ordem correta. Se eles não estiverem nesta ordem correta, nada feito. A vida não vai surgir. Veja só. Vamos dar isso aqui, passar o texto. Vamos lá. Se considerarmos uma proteína de 200 aminoácidos, o número de tentativas randômicas não orientadas ao acaso, tá certo? Do nada, sem qualquer tipo de orientação inteligente. Se considerarmos uma proteína de 200 aminoácidos, o número de tentativas randômicas seria de 20 elevado a 100, ou 10 elevado a 130, 1,268 vezes 10 elevado a 130. Estamos considerando que dos 200 aminoácidos, apenas a metade, 50%, deve estar na ordem correta. Compare esse valor, 10 elevado a 130, com o número máximo de interações desde o início do universo até hoje, 10 elevado a 110, considerando um universo com 30 bilhões de anos e não com 13,7 bilhões. Esta análise mostra que qualquer tentativa, por mais lógica que possa ser, de explicar um mecanismo de geração espontânea da vida, terá de demonstrar que o mesmo é aceitável racionalmente do ponto de vista estatístico. Tá certo? Mesmo fazendo com que as suposições sejam as mais favoráveis ao naturalismo, a estatística mostra impossibilidade. Então veja, depois de todas estas concessões, depois de toda esta margem dada, orientando-se um cálculo lógico, né, com todas essas exigências, né, para a formação da vida, o número obtido foi 10 elevado a 130, o que não está de acordo, né, com aquilo que seria necessário, mesmo com toda a margem dada de 10 elevado a 100 a 110. Então veja que são cálculos, são raciocínio lógico, são formas empíricas de análise. Então, empiricamente, o evolucionismo fracassou. Empiricamente, o evolucionismo não se sustenta, não se comprova. Tá, ok? Então, é isso que o criacionismo científico propõe, esse tipo de investigação. Ao se fazer essa investigação e ao pessoas competentes dedicarem a ela e na sua linguagem conseguirem analisar e construir esta explicação, essas aulas, né, essas demonstrações, você vê que muito daquilo que era colocado como verdade absoluta é desmistificado, tá certo? São desfeitos, né? E desfazendo-se esses sim mitos, né? Evolucionismo darwinista, origem randômica, desfazendo-se esses mitos, fica então a possibilidade de observar aquilo que de fato está comprovado, aquilo que pode ser então comprovado através de mecanismos. Então nós temos criacionismo científico, essas ferramentas da ciência. Criacionismo bíblico, as narrativas dos textos sagrados. Onde podemos encontrar coerência. Onde podemos encontrar probabilidade, plausibilidade. Né? Onde temos de fato declarações plausíveis.
Em outras palavras, como seria possível, dentro de uma lógica científica, aceitar um evento onde uma geração espontânea teria ocorrido? As possibilidades são contra. Veja novamente no capítulo 1 as duas teorias que falam sobre o aparecimento de um bolo de chocolate. Aí faz essa parábola aqui, né, para explicar as probabilidades de um surgimento randômico, né? Veja, esse tipo de leitura que estou fazendo, essas informações que estou disponibilizando, é para você ver o risco do teísmo evolucionista. Teísmo evolucionista adotado por Champin, por exemplo. E a forma como ele se posiciona em relação ao criacionismo da Terra Jovem, ou o criacionismo Fiat, né? Que tudo foi criado pela palavra de Deus, que os 6 dias são literais. Ele de fato despreza totalmente. E afirma, né, pelo menos se mostra mais favorável, a teoria da lacuna, a teoria do teísmo evolucionista. Ele também não é tão teoria evolucionista, é muito mais teoria da lacuna. Tá, okay? Mas a teoria da lacuna também é a tentativa de abrir um espaço na Bíblia para se encaixar o evolucionismo nela. Tá, okay? Então, ele inclusive faz essa afirmação, né, que os dias foram literais, mas houve uma lacuna. Nessa lacuna houve todas as eras geológicas. E são todas concessões. E são concessões a algo que é logicamente improvável. Então não adianta nós abrirmos mão da autoridade bíblica. Não será frutuoso, não será algo que produzirá algo bom. Não será algo que trará edificação para a vida das pessoas. E não estará em acordo com a verdade dos fatos. Sendo que a probabilidade de uma geração espontânea do ponto de vista estatístico não existe. A proposta criacionista torna-se ainda mais evidente. Se algo não pode ocorrer naturalmente é porque foi criado. O argumento é simples e direto. Linguagem estrutural codificada, aqui no livro Como Tudo Começou, tá? Como Tudo Começou, de Adalto Lourenço. Ele dará continuidade aqui com linguagem estrutural codificada. Mas eu encerro aqui porque já conseguimos então comunicar aquilo que pretendíamos falar acerca do criacionismo científico, do seu valor, da sua importância, da sua grande contribuição. Tá? Então recomendo os 2 livros, né? Com certeza há outros, mas os 2 que eu conheço aqui, que são muito importantes para essa análise que estamos fazendo em cima de Gênesis, essa análise acerca do criacionismo científico, tá certo? E essa defesa da ortodoxia bíblica e da leitura literal, né? Do favorecimento à leitura literal do texto da Sagrada Escritura. E como essa leitura literal vai favorecer a nossa vida e como de fato nós vamos nos posicionar crendo no Deus sobrenatural, crendo no Deus todo-poderoso, crendo no Deus que de fato tem um propósito para toda a existência. E como a humanidade tem perdido, tirando Deus do coração, os homens não têm mais Deus no coração, sendo assim, não encaram o ser humano como seu próximo, e sim como seu adversário na corrida evolucionista. Tá? Então as teses elaboradas por Darwin depois foram reaproveitadas por Francis Galton, tá certo? No desenvolvimento aí da eugenia. E dentro dessa perspectiva da eugenia, muitos cientistas nazistas trabalharam fazendo testes em seres humanos, utilizando-os como cobaias, uma vez que não eram seu próximo, mas simplesmente outros seres inferiores no seu ponto de vista, tá certo? Eles se fartaram de beber em Nietzsche, tá certo? Teoria do super-homem, de que Deus morreu, de que a religião e os códigos éticos, morais, são simplesmente formas do fraco limitar a força do forte, e que o forte tem todo o direito por ter poder, por conseguir se impor, tá certo? Vimos aí toda a desgraça, toda a mazela que se produziu a partir dessas perspectivas. E como Deus, sendo tirado do coração do homem, como ele retorna a um estado bestial. Ele se torna de fato uma besta fera, perigosa, que causa risco para si e para todos que estão à sua volta. Devemos se levantar os piores seres. Na religião não existe violência? Sim, existe, porque existe distorção. Existem muitos que manipulam os textos sagrados para atenderem aos seus próprios interesses. Assim, temos muitas das vezes o envolvimento de instituições religiosas com algo sangrento, terrível, injusto, algo que de fato vem trazer escândalo. Mas são distorções sobre a verdade. A verdade fundamental é comunicada pelo Senhor Jesus Cristo. Que cada um ame a Deus acima de todas as coisas, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a si mesmo. E acerca do próximo, ele nos conta a parábola do samaritano.
o próximo é aquele que precisa de você, ele é seu próximo, independentemente de nacionalidade, raça, etnia, questão social. Se ele precisa, ele é seu próximo. Então veja só como a verdade bíblica, sendo tirada do coração dos homens, traz a destruição sobre toda a sociedade. E aí vemos que estas teorias que não são comprovadas empiricamente, logicamente, cientificamente, elas têm causado, na verdade, grandes males à sociedade. Elas precisam ser atacadas desde a fonte. E precisa o texto bíblico, a verdade bíblica, o poder de Deus, a soberania de Deus, o juízo que Deus vai trazer sobre toda a terra, o propósito de Deus com a criação, ele precisa ser afirmado com ênfase. Não pode ser falado com timidez. Não pode ser falado só com anedotas ou com explicações mirabolantes. Ele tem que ser falado, ele tem que ser esclarecido, tem que ser comparado com elementos de investigação científica. Por isso que eu trouxe aqui conteúdo do criacionismo científico. Então, com isso, nós encerramos aqui essa contribuição sobre a questão do Adalto Lourenço e passamos para uma leitura que eu acredito que também vai ser muito edificante do comentário bíblico de Matthew Henry. Comentário bíblico de Matthew Henry, tá certo? Quero falar acerca da ação do Espírito Santo sobre a criação. Então entramos aí nessa argumentação acerca dos 6 dias, né? acerca dos dias da criação, acerca dos dias literais, e ficou para trás, com um tanto vago, a questão da atuação do Espírito Santo. Por isso que eu quero trazer aqui, tá? Para deixarmos aqui pontuado de uma forma muito enfática a importância e o valor da atuação do Espírito Santo no processo da criação. Então, por isso que eu quero trazer aqui esse texto de Matthew Henry. Veja só. Comentário bíblico de Matthew Henry, volume 1, a partir da página 3.2 aqui. Aqui está a obra da criação em seu embrião, verso 2, onde temos um relato da primeira matéria e do primeiro movimento. Adalto Lourenço falou as bases, né, materiais para a criação de todo o universo, céus e terra. Que maravilha. Um caos foi a primeira matéria. E aí a explicação sobre o Tohu e Bohu. Elas não se tornaram um caos por causa de uma destruição, como será na visão de Jeremias e Isaías. Ali sim, tornou-se um caos devido a uma destruição. Aqui estava em caos porque ainda não havia sido moldado. Havia os elementos básicos, mas eles não estavam, não havia acontecido o assá, havia acontecido o bará, tá certo? Foram trazidos à existência, mas não assá, não haviam sido ainda formados, não havia dado uma forma a eles. Então, por isso o caos presente ali, veja só. Um caos foi a primeira matéria, ela é aqui chamada de terra, embora a terra propriamente dita não tenha sido feita até o terceiro dia, porque ela se parecia muito com o que depois foi chamado de terra, mera terra destituída de seus ornamentos, e era com uma massa pesada e desordenada. Também é chamada de abismo, tanto por uma vastidão, como porque as águas que foram depois separadas da terra estavam agora misturadas com ela. A partir desta imensa massa de matéria, todos os corpos e até mesmo o firmamento e os céus visíveis foram depois produzidos pelo poder da palavra de Deus, criacionismo bíblico. O Criador poderia ter feito a sua obra perfeita a princípio, mas por esse processo gradual ele pode mostrar qual é ordenadamente o método de sua providência e de sua graça. Observe a descrição deste caos. Primeiro, não havia nele nada desejável de ser visto, porque era sem forma e vazio, Tohu e Bohu, confusão e vazio. Assim estas palavras são traduzidas, e aí ele vai fazer referências, Isaías vai usar, né, e depois Jeremias também vai usar, mas sempre nessa perspectiva. Ali em decorrência de uma destruição, aqui em decorrência de não haver ainda sido empregado o assá, né, a modulação, a formatação. Hebreus 10:1, a terra é quase reduzida à mesma condição outra vez pelo pecado do homem sobre o qual a criação geme. Ainda cita Jeremias, né, a mesma estação, acerca do caos, a destruição decorrente da guerra. Não há nenhuma beleza verdadeira para ser vista, nenhuma plenitude satisfatória para ser desfrutada nesta terra, mas somente em Deus. Mesmo se houvesse qualquer coisa desejável para ser vista, não havia luz para vê-la, porque as trevas
Trevas espessas estavam sobre a face do abismo. Deus não criou essas trevas, como é dito que ele criou as trevas as trevas de aflição, de Isaías 45:7, porque foi só a falta de luz, a qual não se poderia dizer que faltava até que algo fosse criado, para ser visto através da luz. Nem se precisava reclamar da falta dela, pois não havia nada para ser visto além da confusão e vazio. Se a obra da graça na alma é uma nova criação, este caos representa o estado de uma alma desgraçada e pecadora. A desordem, confusão e a toda obra má está vazia de todas as coisas, porque não tem a Deus. É escura e é a própria escuridão. Esta é a nossa condição por natureza, até que a graça poderosa efetue uma mudança, um assar, uma formação, uma formatação, uma organização, né? Uma mudança bendita, como ele diz aqui. O Espírito de Deus foi o primeiro a se mover. Ele se movia sobre a face das águas. Quando consideramos a terra sem forma e vazia, parece-me que ela é como um vale repleto de cadáveres e ossos secos. Eles podem viver? Esta massa confusa de matéria pode ser formada em um mundo belo? Sim, se um espírito de vida procedente de Deus entrar nele. Ezequiel 37:9. Agora há esperança a respeito disso, porque o Espírito de Deus começa a operar. E se ele operar, quem impedirá? É dito que Deus fez o mundo pelo seu Espírito. Salmos 33:6, Jó 26:13. E a nova criação é realizada pelo mesmo trabalhador poderoso. Ele se moveu sobre a face do abismo, como Elias se estendeu sobre a criança morta, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas e paira sobre eles para aquecê-los e alimentá-los. Mateus 23:37. Assim como a águia agita o seu ninho e bate as asas sobre os seus filhotes. A mesma palavra é usada aqui. Deuteronômio 32:11. Aprendemos consequentemente que Deus não só é o autor de todos os seres, mas a fonte de vida e de movimento. E aí é interessante olharmos para o Espírito Santo de Deus nessa perspectiva. Ele não é só aquele que desceu no Pentecostes e está com a igreja. Ele é aquele que provê o movimento, a energia, tá certo? O viver, a possibilidade de vida a todo o universo. Se o Espírito Santo de Deus retirar a sua ação sobre o universo, tudo retorna ao caos. Tudo retorna à desordem. Tudo se desintegra, tá certo? Porque o Espírito Santo de Deus é o responsável pela manutenção de tudo isso. Não façamos como aqueles que olham de uma forma equivocada para o Espírito Santo de Deus e o chamam de força ativa. Uma força ativa não tem vontade própria. Uma força ativa não pode ser ofendida. Uma força ativa não tem personalidade. O que o Espírito Santo de Deus manifesta a ter. Ele é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa e ele também é toda a energia que alimenta o universo. Ele é tudo que tira o universo do caos e põe na ordem. É o Espírito Santo de Deus. O Santo Espírito maravilhoso. Aprendemos consequentemente que Deus não só é o autor de todos os seres, mas a fonte de vida e de movimento. A matéria morta estaria para sempre morta se ele não a tivesse estimulado, e torna-se digno de crédito para nós que Deus ressuscitasse os mortos. Um poder que tirou este mundo da confusão, do vazio e das trevas no início do tempo, pode no fim do tempo tirar os nossos corpos maus da sepultura, embora ela seja uma terra de trevas como as próprias trevas e sem qualquer ordem, e pode torná-los corpos gloriosos. Graças a Deus nós não temos aqui o comentário muito frutuoso, comentário maravilhoso de Matthew Henry, tá, ok? Falando acerca da importância do poder, da atuação do Espírito Santo de Deus como aquele que, com seu movimento, com seu poder, trouxe tudo à ordem, tirou tudo do caos, estabeleceu a ordem no universo. Então, maravilhosa a contribuição aqui de Matthew Henry, tá certo? Comentário bíblico de Matthew Henry. Caminhando já para o final, como havíamos prometido, pensei que isso ia ficar no vídeo 2. O vídeo 2 ficou muito extenso, porque tínhamos conteúdos muito importantes de Adalto Lourenço para comunicarmos, para compartilharmos com vocês. Então eu preferi dividir o vídeo, lançar aqui um terceiro vídeo. Ele vai ser um pouco menor do que os outros dois vídeos.
Mas aqui a gente tratou tanto da questão do como tudo começou, né, de Adalto Lourenço, criacionismo científico. Importante comentário de Matthew Henry, nos conscientizando do valor, da importância da presença do Espírito Santo de Deus no ato criador, trazendo tudo à ordem. E finalmente aqui o mito da Terra plana, tá? Então tem surgido muitos defensores, tem se empregado muitos argumentos, tem se debatido bastante, é sempre polêmico, mas dentro daquilo que tem sido analisado, e temos o texto de Michelson Borges, site de criacionismo, tá aí o endereço para você, faça a leitura também, eles vão recomendar um livro aqui, tá? E aquilo que tem sido analisado, aquilo que tem sido demonstrado, é que esta é uma fábula, tá? Este aqui é um mito, é como um espantalho que foi criado e colou-se no espantalho a cara da igreja da época. Então eles pegaram o espantalho e colaram nele aqui, ó. É a igreja da época, é a Bíblia Sagrada, é os autores teólogos, né, da igreja, e eles defendem esse negócio aqui. Mas quem criou o espantalho e quem colou esta imagem nele foram pessoas adeptas aí do iluminismo, tá? Adeptas desses movimentos que queriam dar respaldo a essas teorias que contrastam com o posicionamento da igreja. E eles queriam dar respaldo não somente afirmando as suas teorias, mas também lançando difamações. Isso aqui é uma grande difamação, tá? Isso aqui é uma grande estratégia de difamação. Então, quando você não consegue estabelecer a sua teoria de uma forma definitiva, uma forma final, você não tem um argumento final, você faz o seguinte: você lança uma difamação sobre o seu adversário, tentar destruir com a autoridade dele, tentar destruir com a credibilidade dele, e assim, mesmo que a sua teoria não seja tão forte, mas ela pode então encontrar espaço para ser afirmada. E assim temos, né, esse grande fake, esse grande vírus que foi lançado contra aqueles que eram da instituição religiosa da época, aqueles que defendiam a Bíblia Sagrada, dizendo que eles professavam a Terra plana. Algo absurdo, algo totalmente ridículo. Veja só aqui as afirmações, site Criacionismo, texto que eu peguei lá, que eu vou compartilhar aqui com vocês, o livro Inventando a Terra Plana, o mito da Terra plana. Veja só. O livro Inventando a Terra Plana, São Paulo, editora Unisa, 1999, de Jeffrey Burton Russell, historiador e pesquisador da Universidade da Califórnia, mostra convincentemente que a ideia da Terra plana foi uma elaboração mais ou menos recente, embora hoje se saiba que os europeus renascentistas tenham supervalorizado a ideia de que houve um período de 1000 anos de trevas intelectuais entre o mundo clássico e o moderno. Temos os renascentistas, eles estão buscando, né, a filosofia grega, estão buscando conhecimentos que são de fora da teologia da Igreja Católica, eles estão tentando criar o seu espaço, e assim eles, quando não conseguem fazer as suas afirmações com a devida ênfase, eles começam a lançar então esse tipo de difamação, né, sobre os teólogos vinculados à Igreja Católica da época. E aí temos grandes figuras que brigaram intensamente com alguns prejuízos de ser adepto, né, do renascimento da época, né, destruição dos valores. Muitas coisas de fato precisavam mudar, mas algumas não deveriam ter mudado. E aí quando temos pessoas como Gerolamo Savonarola, que foi um grande pregador e de fato lutou arduamente contra muitos representantes dos renascentistas, tá ok? Mas aí, prosseguindo, vemos que há algumas estratégias utilizadas por eles também para manchar a imagem, né, dos cientistas da época. No vídeo que a gente gravou, vídeo que eu gravei, Educação Cristã, há a desmistificação dessa questão de Idade das Trevas. Esse negócio de Idade das Trevas é a maior besteira que já inventaram, tá ok? Esta época, né, do predominância do catolicismo romano, predominância, né, da igreja dentro do continente europeu, não foi de forma alguma uma época das trevas. Foi uma produção literária, produção científica também, a produção artística muito vasta. O mundo ocidental do qual você se beneficia hoje, com Estado de Direito, tá certo? Com liberdade de expressão, tá certo? Com liberdades individuais, ele foi construído ao longo de todo o período da Idade Média, tá certo? Na Idade Antiga, na qual o Império Romano vai ir à ruína,
Depois o Império Romano do Oriente surge, o Ocidente fica entregue aos bárbaros, a instituição religiosa da época começa a interagir com os bárbaros, começa a comunicar os saberes que ela era detentora desses arquivos, nos mosteiros, tinha os copistas, tá ok? E começa a educar a aristocracia dentro das leis romanas. Assim, as leis romanas vão ser comunicadas aos povos bárbaros, que vão dar origem às nações europeias. Então, o Código Romano da Antiguidade, ele precisou ser preservado pela instituição religiosa, comunicada à aristocracia dos reinos que surgiram, e esses reinos, quando se tornarem as repúblicas, estará então dentro da sua formação esta cultura comunicada, ok? Então, quem é responsável por isso foi sim a instituição religiosa, isso tem que ser reconhecido. As universidades vieram de dentro dos mosteiros, tá? Vieram de dentro das abadias, certo? Não foram os ateus que inventaram as universidades, sim a igreja, tá ok? Então temos que ter este reconhecimento, seria completamente absurdo não reconhecer isso. Então a Idade das Trevas é uma ova, veja só. Tem supervalorizado, trevas, né? Como eu já li aqui, Idade das Trevas, intelectuais entre o mundo clássico e o moderno. Russell acredita que o erro da Terra plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Russell descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine Jean Letrone, responsáveis pela posterior propagação do mito da Terra plana. Mas sua disseminação no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920. Entre 1870 e 1920. Como consequência da guerra entre a ciência e a religião, quando a coisa ficou mais quente entre a ciência e a religião, da mesma forma como fazem os políticos, né? Quando não conseguem descobrir um podre do outro, eles inventam. Então, da mesma lógica, né, é que surgiu aí esses apontamentos, né, esta invenção dessa teoria da Terra plana. Quando para muitos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos toda a religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a fonte legítima da verdade. A ciência tornou-se a fonte legítima da verdade. Foi durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX que a viagem de Colombo tornou-se então um símbolo amplamente divulgado da futilidade da imaginação religiosa e do poder libertador do empirismo científico. Olha aí, olha a falácia criada aí, né? Olha só aí a difamação, né, inventada, lançada aí sobre esses defensores aí da ortodoxia bíblica. Os pensadores medievais, da mesma forma que os clássicos que os antecederam, criam na redondeza da Terra, criam que ela de fato era esférica, não totalmente esférica, ok? Mas claro, eles não tinham todo meio de investigar, né, a forma exata, a forma tal qual hoje há possibilidade de instrumentos, meios de investigação. Na época não, mas eles já não criam, já não era defendido, isso não estava presente entre eles, isso não era professado, não está nas obras deles, não há afirmação de terra plana entre eles, tá ok? Isso é uma coisa que foi inventada a posteriori. Irving, 1783-1859, retocou a história para parecer que a oposição à viagem de Colombo se deveu ao pensamento de que a Terra fosse plana. Isso foi provado falso. A oposição se deveu, na verdade, à preocupação com a distância que os navegadores teriam que percorrer. A esfericidade da Terra não foi tema de discussão naquela ocasião. O fato é que nem Cristóvão Colombo nem seus contemporâneos pensavam que a Terra fosse plana. Não há uma referência sequer nos diários do navegador e de outros exploradores que levante a questão da redondeza da Terra, o que indica que não havia contestação alguma a esse respeito. Uma vez que não havia preocupação de se provar, é porque não havia também a contestação a esta lógica, a esta verdade, a este conhecimento, a essa informação. Essa informação era coisa comum, uma vez que não havia a preocupação de se provar que não fosse, tá certo? O que indica que não havia contestação alguma a esse respeito na época. Assim, segundo Russell, é comum a regra de Edward Grant
de que no século XV não havia pessoas cultas que negassem a redondeza da Terra. No entanto, esse mito permanece até hoje, firmemente estabelecido com a ajuda dos meios de comunicação, dos livros didáticos, com que interesse. E aí temos os promotores disso no YouTube, né? Temos aí pessoas gravando vídeo, pessoas fazendo teste, pessoas dando propostas, pessoas que têm até uma abordagem agressiva, tentando defender isso, né? Sendo manipulados para manter esse mito e para lançar isso, atribuir isso àqueles que pertencem, àqueles que fazem parte da igreja, estão vinculados ao texto sagrado, respeitam a Bíblia, e aí vem trazer os absurdos, como que afirmando que a Bíblia Sagrada de fato é a favor deste mito da Terra plana, ok? São mitos inventados, é um espantalho caricaturizando a igreja. Para Russell, o mito da Terra plana pode ser rastreado até o século XIX, especialmente a partir de 1870, à medida que os autores de livros-textos se envolveram na controvérsia em torno do darwinismo. No início do século XX, a força dominante subjacente ao erro da Terra plana foi o anticlericalismo do iluminismo no seio da classe média da Europa, o anticatolicismo nos Estados Unidos, página 35. Veja só. Só mudar aqui. Antes disso, na Divina Comédia, o poeta Dante Alighieri, 1265, veja a data, 1265-1321, já apresentava o conceito de uma terra redonda, ok? Outra, os filósofos escolásticos. Em educação cristã a gente fala acerca do movimento que vai dar origem aos escolásticos, né? Tem apostólico, período apostólico, patrístico, tá certo? Monástico e escolástico. Depois vem a reforma protestante, estoura o balão, né, que havia dessa educação somente para a aristocracia, e promove uma educação geral, uma educação de todo o povo. Okay? Então temos aí um movimento, um processo, né, de desenvolvimento da educação, da cultura, da formação, né, da formação da intelectualidade, né, presente aí no mundo ocidental. Ok? Graças ao trabalho árduo da igreja, desde a igreja católica até depois a igreja reformada, com a popularização do ensino. Então, os filósofos escolásticos, incluindo o maior deles, Tomás de Aquino, 1225 a 1275, né, autor da Suma Teológica, conhecedores de Aristóteles, igualmente afirmavam a esfericidade da Terra. Onde está a Terra plana aí? Hein? Onde está? No entanto, como os escolásticos e filósofos medievais se baseavam em Aristóteles e esse defendia a esfericidade da Terra, os iluministas tiveram que arranjar outros referenciais para dizer que o mito se baseava neles, e os encontraram em Lactâncio. Olha só onde foram buscar. Lactâncio, 245 a 325 d.C. e Cosme Indicopreustes, autor de Topografia Cristã. Topografia cristã, interessante. Escrito entre 547 e 549. Olha só a pesquisa que os caras fizeram. Só que, segundo Russell, Lactâncio tinha ideias muito estranhas sobre Deus e não foi levado em consideração na Idade Média. Tá ok? Não deram importância. Ele disse isso, tá? E daí? Quem levava esse cara em consideração? Quem ouviu o que esse cara dizia? Qual foi a influência que ele exerceu? Zero. Na verdade, foi considerado herege, até que os humanistas da Renascença o ressuscitassem, apregoando sua suposta influência. Isso aí é um bom exemplo, viu? Você que está ligado à Igreja de Cristo, você que é ensinador, você que é pregador, tome muito cuidado com nas suas afirmações. Não interessa a intenção. Às vezes a pessoa diz, não, mas a minha intenção foi boa. Tá, e daí que a intenção era boa? Se você faz uma afirmação sem fazer uma investigação, sem se submeter a um ensino, tá? Sem buscar conhecimento prévio, sem buscar uma análise profunda, você está se envolvendo no risco de propagar uma heresia. E aí tem essa figura, Lactâncio, vai saber, né, de repente podia ter até uma boa intenção, está de fato tentando contribuir, só que ele fez afirmações, né, que depois foram utilizadas pelos inimigos da igreja como meio de atacar a igreja. Ok? Então temos aí situação na qual, claro, não vamos lançar toda a culpa sobre ele, sobre Lactâncio. Olha a época em que ele trabalhou, 245. Óbvio, ele não tinha recursos, era muito escasso, muito atrás na história, muito recuado na história.
Agora, pegar as afirmações dele e utilizá-lo como se ele fosse um referencial, isso é um absurdo. Temos aí, ó, outros integrantes aí, né, da igreja, Dante Alighieri, Tomás Aquino, que eram de fato pessoas influentes, escreveram obras que até hoje são influentes, e eles afirmavam a esfericidade da Terra. Só que aí o pessoal fecha os olhos para isso, da mesma forma como fecha os olhos para toda a argumentação do criacionismo científico, e continua afirmando a evolução darwinista, a origem randômica da vida, Big Bang. Por quê? Porque é o estabelecimento, porque é aquilo que está posto, porque é aquilo que vem no livro, porque é aquilo que vem da ONU e é baixado e é dado como agenda e tem que ser seguido, né? E tem que simplesmente ser concordado. Temos aí a coisa como caminha, né? Até que os humanistas da Renascença o ressuscitassem, né, entre aspas, apregoando sua suposta influência. Indicopleustes, olha só o nome, que beleza. Indicopleustes, partindo de escritos de filósofos pagãos, olha a mistura aí com o paganismo, né? Como gente tentando trazer texto apócrifo e fazer pregação e estudo em cima disso. Olha o prejuízo que causa. E interpretando erroneamente textos bíblicos poéticos, tem que se entender a diferença de autoridade que há entre os textos e o intuito, né, que cada autor professa dentro da sua afirmação. Um texto poético, muitas das vezes, ele faz linguagem de figuras metafóricas. Então, assim, se você ler no texto poético lá sobre o Behemoth, sobre o Leviatã, e você quiser comprar uma passagem para a África para caçar esses animais, certamente você vai dar um bom passeio, mas não vai encontrar. Você tem a utilização de figuras mitológicas. Agora, não é que a Bíblia está dizendo que são figuras reais. Ela está simplesmente utilizando-se dessa linguagem. Dessa linguagem mitológica, utilizando-a como uma metáfora para exemplificar, para ilustrar determinado assunto. É isso que está fazendo. É um texto poético. Não é 10 mandamentos. É um texto poético. Tá certo? Simplesmente uma ilustração. Então o cara pega, olha só onde, o cara pega textos de pagãos, mistura com textos poéticos, encarando eles numa perspectiva incorreta, e por meio dessa bela mistura, o que acontece? Ele defendeu a ideia da Terra plana. Óbvio, só podia dar nisso mesmo, né? A partir dessa imprudência, dessa imperícia, né? Só podia mesmo dar desse tipo de coisa. E tal pessoa, como deveria mesmo ter sido, era ignorado ao invés de seguido. Era totalmente ignorado. Não, sua influência foi zero. Nenhuma. Tá certo? Lactâncio e o outro camarada aí, Indicopleustes. Qual o primeiro nome dele? Já perdi o primeiro nome dele. É tão importante que eu não consigo nem lembrar o nome dele. Então, o Indicopleustes que está citado aí, tá certo? O Lactâncio e essa outra figura aí, Cosme Indicopleustes, como está citado aí. Então, temos essas duas figuras de importância, de influência zero, mas que eles são utilizados, são colocados aí como meio de acusar a igreja, né, dessa falsa, essa fake news, né, acusar a igreja, né, por meio desta, fugiu a palavra da mente, acusar a igreja utilizando-se, valendo-se, né, dessa falsa alegação, dessa difamação, perdão, valendo-se dessa difamação. Detalhe, a primeira tradução de Cosme para o latim não foi feita senão em 1706. Detalhe, a primeira tradução de Cosme para o latim foi feita senão em 1706. Portanto, como poderia ele ter tido influência sobre o pensamento ocidental medieval? 1706, quando ele foi traduzido. Não tinha interesse em traduzi-lo, nenhum interesse. Então, tudo já estava constituído, formado, né? Tudo já estava desenvolvido. As instituições importantes já estavam trabalhando há muito tempo. Quando então alguém falou, vou traduzir Cosme Indicopleustes, que mistura pagão e entendimento errado de texto poético e dá como resultado essa beleza chamada Terra plana. Então, aqui na próxima aula vamos entrar na questão do sábado. Não vou fazer isso agora, o vídeo já foi suficiente, já esclarecemos aqui essas questões. Falamos acerca deste mito da Terra plana, como isso é utilizado para tentar destruir a autoridade da igreja, tentar destruir a autoridade bíblica, tentar pintar, né, uma imagem ridícula nos teólogos aí da Idade Média, nos teólogos aí vinculados à Bíblia Sagrada,
e tentar até pintar também uma imagem ridícula em relação à visão que os autores bíblicos tinham em relação à Terra. Tá, okay? Então, é um mito, é uma falsidade, certo? É uma invenção, foi um erro cometido por alguns autores que não tinham qualquer relevância dentro do cristianismo, qualquer importância de influência, e foi astutamente aproveitado, utilizado, ressuscitado por algumas figuras renascentistas que pretendiam destruir o seu adversário, não com argumentações lógicas, mas sim com difamação. Então, o mito da Terra plana é mera difamação. Okay? Então, não temos que dar importância a esse tipo de alegação. Fiquemos aí com aquilo que, primeiramente, que a Bíblia Sagrada nos afirma, tá certo? Inclusive, alguns textos que já dão a entender, tá certo? O texto de Jó, por exemplo, já dá a entender a esfericidade da Terra, que está assentado sobre a esfericidade da Terra. Entendamos quando o texto é poético, por exemplo, então ele utiliza de uma linguagem de época para fazer uma ilustração. Quando fala que a Terra tem colunas, por exemplo, obviamente é simplesmente um uso metafórico para fazer uma ilustração e é um texto poético. Tá, okay? Então não dá para usar como uma regra, uma lei, um texto científico. É simplesmente uma ilustração. E fiquemos aí com o trabalho que tem sido realizado, um trabalho sério, de pesquisadores, de cientistas, que têm olhado de forma respeitosa, têm olhado de forma séria para os textos sagrados, têm feito uma leitura buscando desde a fonte, desde a base, os textos originais, o trabalho que Adalto Lourenço fez entre o uso do Bará e o uso do Assar. Bará, para quando Deus trouxe do nada, pela sua palavra, é o criacionismo bíblico, afirma a criação a partir da palavra de Deus, né? E o Assar, quando Deus, a partir daquilo que foi criado, molda. E essa atividade de moldar, sendo inclusive meio muito explicativo, uma investigação muito elucidativa em relação ao texto Gênesis 1, 1 e 2. A questão da teoria da lacuna como um meio pelo qual, conforme Champlin mesmo afirma, a tentativa de manter os 6 dias literais, abrindo-se um espaço extraordinário para encaixar nele 13,7 bilhões de anos, né? Com a formação geológica, evolução naturalista, tá certo? Evolução das espécies, raça pré-adâmica, mas tudo isso sem respaldo bíblico. E assim fica inferência em cima de inferência, criando, né, esses espaços, essas lacunas, para que a Bíblia então venha se submeter a um pressuposto científico não lógico, não comprovado logicamente. Por isso que eu trouxe aquela leitura extensa, mas muito útil, acerca dos cálculos, né, lógicos feitos em cima das probabilidades, mostrando que mesmo que se dê vasta margem, mesmo que se faça vista grossa, há alguns problemas, né, dentro da teoria evolucionista naturalista, mesmo concedendo a ele toda esta vantagem, toda esta margem, a conta não fecha. Tá certo? A conta não fecha, eles não conseguem comprovar pela lógica que seja plausível, né? Que seja plausível as suas alegações. Então temos aí que teísmo evolucionista é arriscado, adapta a Bíblia a essas teorias que não são plausíveis. Teoria da lacuna também acaba contrariando a exegese, a Bíblia intérprete de si mesma, abrindo espaço dentro da narrativa bíblica para a adaptação a teorias evolucionistas e naturalistas. Tá, ok? E aí outras teorias, né, criacionismo evolucionista, que pega os dias da criação e adapta às eras geológicas, também cedendo a essas especulações. Não são teorias que de fato respeitem a autoridade bíblica, que de fato respeitem, né, a canonicidade do texto sagrado, a revelação divina por meio das Sagradas Escrituras. Assim nós optamos, nós tomamos o caminho de encarar a Bíblia prioritariamente como literal, né, inerrante, teopneus, texto divinamente revelado, né, e observar a Bíblia de uma forma cuidadosa e também utilizar os instrumentos de investigação científica para trazer explicações melhores em relação a toda a criação e assim poder essas explicações, por meio dessas investigações, métodos científicos, né, e os textos sagrados devidamente interpretados a partir dos seus originais, né, sem um pressuposto teológico a priori, podemos então, mesclando os dois, chegar a um entendimento melhor acerca desse importante texto, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículos iniciais, que fala tanto do auto criador quanto, né, da criação
da terra, dos seres vivos, do ser humano. Depois vamos falar um pouco mais especificamente acerca da criação do ser humano, tá certo? Acerca da queda, criação, a queda. E também vamos abordar acerca do sétimo dia. Então caminhamos aqui desde o primeiro dia até o sexto dia. Depois vamos abordar de uma forma mais específica acerca do sétimo dia, porque eu quero discutir a questão, né, de Deus ter descansado, né, da obra que estava fazendo, né, da criação, do Bará, mas Deus não ter cessado sua atividade de trabalho, porque Deus trabalha sempre, como Cristo disse, até hoje meu Pai trabalha e eu também trabalho, juntamente com Ele, né, e a questão do sábado em relação à guarda do sábado como meio de salvação, adotada aí pelos sabatistas, né, e como a Bíblia Sagrada trata essa questão, como a Bíblia Sagrada trata o relacionamento correto que o cristão deve ter em relação ao sábado, tá certo? Assim fechamos, né, esse primeiro estudo, tá? Esse aqui é o primeiro estudo, esses 3 vídeos é o EB1, primeiro estudo. Então, acerca da criação, da criação, primeiro a sexto dia. Próximo vídeo vamos abordar sétimo dia, tá certo? Dia sábado, dia do descanso, e será EB2, será o estudo 2. E aí, em seguida, né, continuaremos trazendo outras contribuições, fazendo mais estudos e edificando vidas por meio da palavra de Deus e em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua paciência. Por favor, contribua com o nosso trabalho. Veja que de fato estamos tendo um grande esforço, né, para realizar esse trabalho. É muito difícil, de fato exige muito, mas vale a pena, né? Que a sua vida possa ser edificada, que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar grandemente. Dá um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e continue orando pela nossa vida, que a gente vai orando por você em nome do Senhor Jesus.